Bom, pessoal, fazer mais um vídeo aqui para o canal. Nesse vídeo nós vamos falar os reais motivos pelos quais os motores Hemi V8, que a gente gosta tanto, que equipam os Challenger, os Charger, Rams, Jeeps, por que esses motores estão sendo exterminados, estão saindo de linha, por que eles estão acabando num prazo curto de tempo. Outro dia eu fiz um vídeo falando um pouco do futuro, né, dos carros esportivos da marca Dodge, né, os Challenger e os Charger, especulando um pouco o que vai ser, o que serão os sucessores desses carros que a gente gosta tanto, né? E aí, dentro dessas pesquisas, eu acabei esbarrando em alguns assuntos que eu achei muito pertinente, até mais pertinente, né, do que aquele vídeo anterior, porque tem coisas que eu realmente não sabia. Por mais que eu estou enfiado nesse mundo automotivo, que a gente respira automóvel, tem alguns detalhes, principalmente alguns números meio assustadores que eu vou trazer aqui para vocês, né? Eu estou gravando esse vídeo no finalzinho do mês de novembro, 29 de novembro de 2023, e já está anunciado, né, que agora, no final de 23, né, provavelmente na penúltima semana de dezembro, os Dodge Charger e os Dodge Challenger saem de linha. A Chrysler, a Stellantis, né? Tô fazendo como os americanos que eu vi lá em Columbus, no Mopar Nationals, né? Eles se referem até hoje a Chrysler como a Chrysler, por mais que a Chrysler não exista mais como uma empresa independente. Chrysler virou a FCA virou a Stellantis, mas o pessoal continua se referindo como Chrysler, e eu vou fazer o mesmo aqui no vídeo, tá? Por uma questão de hábito. Mas quando eu falar Chrysler, entendam Stellantis, entendam ainda FCA, o nome que ainda se usa nos Estados Unidos, dentro do guarda-chuva Stellantis. Então a Chrysler o ano inteiro vendeu os Challenger e Charger Last Call, dizendo que era o fim desses carros com motores V8 e que eles iriam ter um substituto diferente lá para frente. Mas por que a Chrysler, por que a Stellantis tiraria de linha carros tão queridos e que vendem tanto, né? O Challenger é um fenômeno na indústria automobilística. Ele foi lançado no ano modelo 2008, né? E de 2008 para 23, estamos falando de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 16 anos modelo com a mesma carroceria, no mercado que trabalha normalmente com ciclos de 6, 7 anos, né? Então 16 anos é um sucesso absurdo, e as últimas unidades, tirando os últimos 2 meses que são muito atípicos, a gente vai falar disso, mas disputadas a tapa, né? E sendo o muscle car mais vendido da categoria, mesmo tendo uma carroceria maior, uma carroceria mais pesada, em alguns momentos preços mais altos, né? Mas eu trouxe aqui o reporte de vendas da FCA, ó, como lá nos Estados Unidos eles se referem como FCA, falando do quarto trimestre de 2022 e as vendas fechadas do ano de 23. A primeira coisa que me chamou a atenção aqui é que eles fecham as vendas de 2022 já no dia 4 de janeiro, né? Aqui a gente leva as empresas que a gente conhece fora do mundo automotivo, fecha o ano, vai divulgar resultado lá em fevereiro, março, né? Aqui no dia 4 de janeiro passou as festas de ano novo, o pessoal contou tudo que tinha e já publica, né? Então todos os números aqui, são muito positivos em 2022, né? A gente está falando aqui no quarto trimestre de 347 mil veículos vendidos, né? E 1.547.000 veículos no total, né? E aí a gente tem aqui número, cada linha de carros, né, por exemplo, o Dodge Challenger cresceu 1% em relação ao ano anterior, o Dodge Charger 2%, a Durango 23%, então, e aí no último quarto, né, os crescimentos foram muito maiores, então foi um ano muito bom em 22 para a FCA, pelo menos na parte de vendas, né? E se as vendas vão tão bem, depois aqui tem todos, eu vou deixar esses links aí na descrição do vídeo, para quem tiver curiosidade, né, de ver as vendas de cada modelo aí da Chrysler, da Stellantis, que aqui entra também Fiat, Alfa Romeo, são números pequenos para o mercado americano, mas tem alguma coisa de venda aqui dessas marcas, principalmente de Alfa Romeo,
nesses dados, né? Então foi um ano muito bom. Grosso modo, o que vendeu foram os carros com motores maiores, né? E aí todo mundo se pergunta, poxa, mas você está vendendo tão bem? Por que mexer em time que está ganhando, né? Por que vai lançar aquele Charger Daytona EV, o veículo elétrico que faz um barulho artificial, que a fanbase da marca cai de pau? Por que lançar um Dodge Hornet, né? E tudo isso faz muito sentido com as informações que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Existem dois grandes motivos pelo fim do Ram V8 a partir... não é que o Ram V8 vai acabar, porque, por exemplo, o Charger e Challenger vão acabar, mas o Durango Hellcat continua mais alguns meses como modelo 24 e tal. Então não é que vai morrer de uma hora para outra, mas está num phase-out, né? Já anunciado e que a gente vai acompanhar aí nos próximos meses, né? O primeiro grande motivo se chama EPA, né? O que é EPA? Environment Protection Agency, né? É a agência governamental, é uma agência federal independente, criada em 1970, que determina, né, e regulamenta os padrões, né, as leis, né, para proteger o meio ambiente e a poluição e um controle da poluição. Então isso aqui é o EPA. Mas como na prática isso daqui impacta nos carros que a gente gosta tanto? Impacta porque existem metas, né? Eu estou com a regulação aqui, com a regulação da NHTSA, né? Tem várias coisas aqui da regulação de controle de combustível, de consumo de combustível, né? Por conta não mais de preço de petróleo, como já foi no passado, quando nos anos 70 tinha embargo de petróleo, posto aqui no Brasil fechava aos finais de semana, por conta da falta, da escassez do petróleo. Agora não é problema de petróleo, puta, o pessoal define quanto vai produzir, diminui para segurar preço, o petróleo tem à vontade. O grande driver agora é poluição, né? Então aqui tem todas as regulações, né? Eu li isso aqui com muito detalhe, mas eu não vou entrar no detalhe da regulação, até porque é uma coisa bem técnica que nem eu entendo em detalhes. Mas na prática, o que acontece? Quando uma empresa não atinge as metas, né, colocadas nos planos aí do EPA, você tem as multas de EPA. A primeira parte do problema são as multas de EPA. E eu trouxe um artigo aqui do Mopar Insiders, né, que recentemente a Stellantis e a General Motors, né, combinadas, tiveram que pagar uma multa de 363 milhões, né, por conta de não bater as metas aí, os requerimentos de economia para modelos anteriores, né? E aí a gente olhando aqui, né? The National Highway Traffic Safety Administration, a NHTSA, né? Que controla o Corporate Average Fuel Economy, né? CAFE, C-A-F-E, ou seja, é um programa de média de consumo de combustível por corporação. Isso aqui está muito ligado com o segundo motivo, né, do fim desses motores, né? É uma média de consumo de combustível para cada empresa. O que significa isso? Significa que sim, você pode ter carros V8s e carros beberrões, desde que a média da sua empresa esteja dentro dos padrões aí estabelecidos aí pelo CAFE, né? Pelo esse Corporate Average Fuel Economy da NHTSA. Um monte de sopa de letrinhas, né? Mas eles chegaram à conclusão, disclosed, né? Chegaram à conclusão que a Stellantis tinha que pagar 235 milhões de dólares, né? Estamos falando aí de R$1 bilhão, para os modelos de 2018 e 2019. Estamos falando ainda de 18 e 19. A notícia é recente, a multa foi dada agora, mas por um cálculo aí de 18 e 19. Enquanto a GM pagou 128 milhões
para os modelos para os anos de modelo de 2016 e 2017, tá? Então aqui eu vou colocar tudo isso aqui também no link, né? Um artigo do Mopar Insight, né? Desses 235 milhões que a Stellantis teve que pagar de multa, enquanto a GM pagou 128. Não sei por que esse descasamento, né? Aqui, olha, a Stellantis nesse período de 16 e 17, a GM está, acho que a investigação ou a apuração, né, dessa média na GM está um pouco atrasada, porque referente aos anos de 16 e 17, que a GM pagou 128 milhões, a Stellantis já tinha pago 156,6 milhões de dólares, né? E aí a gente está falando de 16 e 17, depois aqui 235, 18 e 19, ainda tem 20, 21, 22 pela frente, ou seja, tem um passivo de multas vindo para cá muito grande. E os estándares do CAF vêm subindo, tanto que a GM nunca tinha pago multa, né, nos 40 anos do programa CAF, né? Então, o que acontece? Essas regras foram subindo, né? E aí, tudo isso significa custo, né? Significa custo. Vocês viram que esses carros subiram de preço, né? A gente pega aqui, ó, você pega aqui um Challenger TA392, né? Ele já tem um MSRP hoje de 64 mil dólares, né? Você pega um Scat Pack, vai que seja alguma coisa parecida, até, sei lá, até 2 anos atrás, na faixa de 50 mil dólares, 55 mil dólares. Hoje esses mesmos carros estão na faixa de 60, 65, né? Então tudo isso daí acaba virando custo. Mas isso não é o pior. O EPA criou um mercado de créditos, né? Créditos de EPA. E como é que funciona o crédito do EPA? Quando você tem um carro que a emissão dele é zero, você ganha esses créditos de graça, você gera créditos de graça, né? E esses créditos você pode vender para empresas que não atingiram as suas metas. Então as empresas vão lá e compram o crédito EPA, né? E aí tem uma empresa que está ganhando muito dinheiro vendendo créditos EPA. E que empresa é essa? A Tesla, tá? Olha que números assustadores aqui que eu vou trazer para vocês aqui. Aqui, ó. No primeiro trimestre desse ano, apenas nos 3 primeiros meses, a Tesla recebeu 518 milhões de dólares de receita, teve receita de 518 milhões de dólares através de venda de créditos regulatórios, né? Ajudando o resultado da Tesla, né? Então hoje a Tesla faz o resultado dela a partir da venda de créditos EPA. Então só no primeiro quarto foram 518 milhões de receita com créditos de EPA. O que são os créditos regulatórios, né? Eu vou botar tudo isso aqui lá na descrição do vídeo para vocês lerem, né? Então, para empurrar as reduções, as emissões de carbono para baixo, os governos ao redor do mundo colocaram incentivos para os fabricantes de automóvel desenvolver carros elétricos ou carros com baixa emissão de carbono. Os créditos são dados às fábricas de carro, né? Que produzem e vendem esses carros que são amigáveis ao meio ambiente. Por isso que eu falei no começo do vídeo que a gente ia falar só da questão automotiva, não vamos falar do todo, até porque o todo é uma discussão gigantesca que não vai ter fim, mas é a emissão do veículo, né? O que se emite de carbono para gerar a energia que vai carregar o veículo não está nessa conta. E aí é uma discussão eterna que varia muito da matriz energética de cada lugar e tal. Esses créditos são dados de graça, né? E aí as empresas podem vender, tá? Isso aqui também acontece com legislações diferentes, mas também existe uma legislação parecida na China e na Europa.
Na Europa aqui, olha, tem os dados aqui da Europa que são bem simplesinhos de entender, então eu vou ler aqui para vocês, né? Na Europa, os legisladores foram agressivos no sentido de tentar reduzir as emissões dos carros. Em 2020, a Comunidade Europeia diz que a média de emissões de CO2 dos carros não poderia superar 95 gramas por quilômetro. Ou seja, a média dos carros que você faz, da sua empresa, não pode passar de 95 gramas de carbono por quilômetro. As companhias de automóvel, né, que exceder isso vão ser forçadas a pagar multas. Aí ou você paga a multa ou você compra os créditos. E existem incentivos na forma de supercréditos para veículos que emitam menos de 50 gramas de CO2 por quilômetro, né? Para baixar, para forçar o desenvolvimento desses carros de baixa emissão de carbono. Tá? Então, assim, até 95 não dá nada, acima de 95 tem que pagar, abaixo de 50, entre 50 e 95 tudo bem. Acima de 95 tem que pagar, abaixo de 50 ganha créditos para você vender para os seus coleguinhas que não bateram a meta, né? Isso é como se você estivesse na escola e você precisa da média 7 para passar, você tirou 9, mas o Joãozinho tirou 5, e o professor deixa eu vender 2 pontos para o Joãozinho, então o meu 9 eu vendi 2, fica 7, o Joãozinho tirou 5, ele comprou 2 de mim, ele ficou 7, nós dois passamos de ano com 7, mas eu tirei 9, o Joãozinho tirou 5, eu botei uns pila no bolso, saímos nós dois com 7, beleza? E aí o que acontece, né? Aqui, ó. Aí a gente entra de novo no nosso quintal da empresa que detém as marcas que a gente gosta, né? Outro exemplo, né? A Tesla está vivendo de crédito. A diferença entre ganhar e perder dinheiro é o mercado de crédito. E isso dá uma fragilidade para o modelo de negócio da Tesla, porque hoje está dependendo desses créditos e amanhã troca o governo, numa canetada isso muda. É difícil, são agências, é um monte de gente, é cada vez mais difícil alguém num país democrático, num país não autoritário, simplesmente com uma canetada mudar tudo. Mas você pode começar a estabelecer políticas ou flexibilizar regras, né, no sentido que você acabe pondo em dificuldade um modelo de negócio que é muito baseado em créditos EPA, né? Mas aqui, ó, outro exemplo, a Stellantis, né? Uma companhia formada pela fusão do PSA e da FCA, como você sabe. A Stellantis comprou aproximadamente 2 bilhões de euros, 2,43 bilhões de dólares em créditos europeus e americanos da Tesla entre 19 e 21, de acordo com Reuters. Não sou eu que estou falando, eu só estou lendo, essa informação é da Reuters, né? 2 bilhões e meio de dólares só a Stellantis comprou da Tesla. Então, meus amigos, lá na Chrysler, né? na divisão que detém as marcas Chrysler, as marcas oriundas da Chrysler Corporation, tem um monte de gente que gosta de carro. Eu conversei com um amigo nosso que trabalha na engenharia e todo mundo meio triste, né, por conta do fim desses motores, mas eles foram absolutamente forçados a fazer isso, né? Ninguém botou uma faca, tira de linha, mas quer manter em linha? Paga aqui, ó, paga os créditos da Tesla, paga as multas, né, porque as coisas vão se somando. 235 milhões por 18 e 19, mais 156 milhões para 16 e 17 só nos Estados Unidos, mais 2 bilhões de dólares em créditos entre 2019 e 2021, e ainda, se você pegar o Windows Sticker de alguns, da maioria desses carros, você vai ver uma linhazinha, né, que é o Gas Guzzler Tax. Isso aqui o consumidor paga, no caso desse Hellcat Wide Body Jailbreak, 2.100 dólares a mais para o consumidor, como uma taxa do bebedor de gasolina, tá? Então, o cerco foi apertando para esses carros, né? O cerco foi apertando para esses carros de uma forma em que a situação ficou insustentável, né? E aí vem o segundo motivo do fim desses motores, né? Pelo menos no curto prazo,
porque eu acredito que eles devam voltar numa versão mais eficiente, com mais tecnologia em termos de eficiência e tal, num futuro, né? O pessoal deve estar se matando para fazer um 392 mais verdinho, né? Mas é isso que está levando ao fim desses motores hoje. E o segundo motivo está diretamente relacionado a isso. Como eu falei, o CAF, né, é o Corporate Average, média, é a média de economia de combustível de uma corporação. E o segundo problema que a gente tem no mercado americano, principalmente com os carros que a gente gosta, é o mix de produtos, né? Faltam hoje, e aí o mundo mudou e as coisas vão... quando as marcas da Chrysler, elas eram empresas independentes, né? Você tinha todos os tamanhos de carro, você tinha o Neon, que era um carro pequenininho, você tinha lá o Stratos, Cirrus e Breeze, que era um carro médio, depois você tinha isso e tal. A partir do momento que você está debaixo do guarda-chuva de marcas maior, o negócio é você colocar o DNA de cada marca para fazer aquilo que ela é boa, né? Então, marca Dodge, Charger, Challenger, né? Durango, os carros com motor, com isso, com aquilo. Não precisa ter Dodge econômico, Dodge barato, por quê? Porque dentro do guarda-chuva de marca você pode colocar isso. O plano original da FCA era o 500, o 500 Plus, o 500 Bitello, lá, não sei como é que chama. Então era trabalhar esses carros menores e mais econômicos com a marca Fiat, você trabalhar os carros lá com a marca Dodge dentro de uma coisa que faz sentido em termos de gestão de marcas, né? Mas a partir do momento que você não consegue vender esses carros pequenos lá nos Estados Unidos, você acaba tendo que pagar essas multas enormes, né? E aí é onde eu quero fazer com que vocês, poupar alguns de vocês de passar vergonha em rede social, de escrever groselha. Por quê? Porque o pessoal vê um negócio como esse aqui, ó, um Dodge Hornet, né? O pessoal cai de pau. Nossa, isso não é um Dodge, isso é horrível, um SUV elétrico, eu detesto, que coisa feia, joga pedra na GNI. Se o Hornet tivesse feito bastante sucesso, a média da Stellantis nos Estados Unidos baixaria, as multas seriam menores, a compra de crédito da Tesla seria menor e talvez a gente pudesse ter a viabilidade da manutenção, pelo menos de alguns desses motores para frente. O que a GM fez? A GM vai ter V8 ano que vem, né? Só que não mais no Camaro, não mais num carro de massa, vai ter no Corvette. O Corvette é um carro mais de nicho, o C8 é um carro mais caro, vende menos, atrapalha menos a média e você consegue manter aquela imagem de marca de Chevrolet, ter um V8 top de linha, Corvette e tal, com aqueles, sei lá, com a quantidade lá, aquelas dezenas de milhares lá, 10 mil Corvettes, sei lá quantos Corvettes vende, 8 mil, 10 mil, 15 mil, sei lá, impactando menos a média, e aí você tem lá o Chevrolet Track, não sei o que, baixando essa média para um nível aceitável. Tanto que você vê aqui, apesar que são períodos diferentes, né? Mesmo os volumes da GM sendo maiores, a multa ainda foi menor do que a da Stellantis, que focou em carros mais legais, né? A verdade é essa. Por que está pagando multa? Porque os carros são mais legais. E aí vem outra coisa que vocês choram, né? E eu me ponho no meio também, mas agora eu não choro mais porque agora eu fui atrás da informação. Vocês lembram disso daqui? Vamos ser bem sinceros. O que você que está aí do outro lado falou quando viu o Mustang Mach-E, ou Mach-E, né? Em inglês. Ai, acabou com o mito, o Mustang elétrico, SUV, ai, joga pedra na GNI, que coisa horrível, Ford maldita, pôneis malditos, não sei o que, papapá. Graças a esse carro, que nem foi um grande sucesso, tem bastante imagem de estacionamento de concessionária cheia deles e tal, mas provavelmente graças a esse carro, que dá créditos, né, porque a emissão veicular é zero, que a Ford vai poder continuar vendendo este carro, né? Então, meus amigos, o mundo mudou. Para você vender isso daqui, você tem que vender
isso daqui também. E tudo bem, porque nem todo mundo é xarope que nem a gente que adora isso daqui. Tem muita gente que gosta disso daqui. Muita gente não precisa disso daqui. Muita gente está feliz com isso daqui. Muita gente poderia ter um Challenger 4 cilindros turbo, como teve Camaro 4 cilindros turbo. Aí a gente começa a entender as decisões que as montadoras tiveram, né? Ninguém precisa ter um Challenger V8. A gente gosta, mas o cara que vai numa locadora, ele não precisa pegar um Challenger V8, né? Eu tenho amigos meus próximos, né, que chegam na locadora, alugaram um Challenger, e aí, é V6, é V8? Ah, não sei, é um Challenger, é bonito, é lindo, né? Então nem todo mundo é xarope que nem a gente. E aí se você tiver um mix de carros que bote a média do CAF para baixo, você pode continuar tendo os carros que as pessoas que gostam de carros xaropes que nem a gente gostam, né? Então vamos parar de falar mal do Hornet, vamos torcer para as tiazinhas comprar bastante Hornet, vamos parar de reclamar quando vier o Charger elétrico, porque quem gosta compra, mas isso é o que vai possibilitar que talvez a gente tenha um 392 verde com um nível de emissões mais baixos lá na frente, né? Então para de reclamar do Hurricane 6. Isso aí foi uma coisa. Você quer reclamar com alguém? Reclama no Congresso americano, né? As montadoras estão só jogando de acordo com as regras que foram colocadas, tá? Então esse foi o vídeo que eu quis fazer, explicitando o real motivo do fim dos Hemi. Ninguém é bobo, todo mundo sabe que o carro vende pra caramba, que o carro é legal, que tem uma base de fãs enormes, mas pelo tamanho da conta, pelo tamanho das multas, pelo tamanho da necessidade de compra de crédito de carbono, acabou tendo que acontecer, né? Tomara que haja espaço nos próximos meses para que um pedaço desse mix continue sendo de carros legais que a gente gosta e que a gente quer ter, e que a gente quer colecionar, e que a gente quer falar, que a gente quer ficar o dia inteiro falando sobre, né? Isso também explica por que os carros subiram de preço. Não é só isso, tá? Com essa história de last call, de modelos... o pessoal da casa é muito rápido, né? Pareceu um cara com a história do Black Ghost, passa 15 dias, tem lá o Black Ghost, 300 unidades, 25 mil dólares de ágio pelo menos, né? Demon 170, né? 1025 cavalos, 100 mil dólares de ágio. Então, os preços subiram muito por conta desse negócio do last call e tal, mas não deu muito certo. Se você for ver aí do último mês e meio, 2 meses, nas versões mais normais e menos limitadas, a gente já tem até desconto. A gente comprou um last call agora com 3 mil dólares de desconto no no MSRP. Manufacturer Suggested Retail Price, né? O preço sugerido, o preço sugerido pelo fabricante, né? Então lá não é imposto, não é uma tabela, mas é o preço sugerido para o revendedor vender. Até outro dia, a gente foi em março, né? Tive em março na Planet Dodge em Miami. No outro vídeo eu falei Orlando, não, Planet Dodge em Miami, e para encomendar um Challenger RT básico com banco de pano, sem teto solar, sem nada, só com motor 345, né, o 5.7 e câmbio manual. O cara queria 5 mil dólares de special order, né? Ou seja, eu achei que era um down payment, ou seja, era um sinal, mas não, era a mais 5 mil dólares, né? E agora a gente conseguiu comprar com 3 mil a menos, né? Então realmente mudou por conta disso. Mas os preços subiram nos últimos anos muito por conta de que essas multas e esses créditos alguém vai ter que pagar. Quem vai pagar? Quem compra os carros, né? Quem desembolsa é a empresa, mas no fim das contas, né? Quem acaba pagando é o consumidor. E explica também por que os Teslas baixaram de preço, né? 2017, quando eu estive lá em Palo Alto, tem vídeo no canal, um Série S custava a partir de 100 mil dólares, sendo que os carros custavam 200 mil dólares, né? Hoje o Série S parte de 79. Aí tem aquele lá que parece o capacete do Stormtroopers, lá dos soldados brancos do Darth Vader, né? Aquele Série 3, feio que dói, já na faixa de 30 mil, né? Pô, quem imaginava alguns anos atrás que você comprar um Tesla por 30 mil? Eu tive em Lisboa aí há algumas semanas atrás. Todo Uber Black que você pegava vem um Tesla Y, né? O carro se popularizou. Por quê? Porque quem gosta de carro
com motor grande está pagando a conta e está fazendo isso. Essas são as novas regras do jogo. Ah, mas você tem que pensar no meio ambiente, não sei o que e tal. Eu acho que todo mundo tem que pensar no meio ambiente, mas é uma discussão mais ampla, né? Aquele Tesla que eu peguei o Uber em Lisboa, do carro a emissão é zero. Mas e a cadeia, né? Aquela energia que foi carregada a bateria do carro, ela foi gerada como, né? Na Europa, desde o problema do gás que vinha lá do outro lado, tal, o pessoal ligou as termoelétricas ao máximo, é uma situação pontual, mas aqui no Brasil, cara, cada situação é uma situação. Eu não tenho competência nem conhecimento para falar sobre isso, que no Brasil todo mundo é especialista sobre tudo, né? Sobre meio ambiente, sobre seleção brasileira, sobre conflito do Oriente Médio, né? Todo mundo sabe tudo. Não, eu não sei nada. As coisas que eu estou trazendo aqui, eu pesquisei, fiz uma pesquisa ampla, gastei um monte de tinta na impressora, porque eu gosto de ler no papel, sou meio old fashioned, e estou trazendo aqui para vocês, beleza? Eu sei que esse tipo de vídeo não tem muita visualização, mas sempre que tiver um assunto importante assim, ou que eu julgo importante, eu vou trazer, primeiro como curiosidade, segundo para vocês saberem exatamente o que está acontecendo, e terceiro para que alguns de vocês parem de passar vergonha escrevendo groselha nas redes sociais. Tchau!